Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso especial Volta às Aulas. E hoje nós vamos aprender a fazer a mochila Mila, que é essa mochila linda aqui, ó, que eu apresentei para vocês lá no início. Ela tem esse bolso com zíper aqui na aba, tem um outro bolsinho aqui. Atrás ela conta com outro bolso. E na parte interna ela tem um bolso grande com tela. É uma bolsa, é uma mochila, né, bem espaçosa. Ó, tem alcinha de mão e tem aqui as alças que são reguláveis. O molde, para você adquirir o molde da mochila Lila, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Aproveita o lançamento para você aí adquirir os moldes com desconto. E agora, vamos começar a nossa aula. Para fazer essa mochila, nós vamos precisar, primeiramente, pro espelho dela, cortar de acordo com o molde, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no estruturador. Aqui eu estou utilizando a manta R2 mais o TNT, mas você pode ficar à vontade aí e utilizar o estruturador que você tem o hábito de utilizar. E cortei a mesma medida 2 vezes no tecido de forro. Para o canal de zíper, vamos cortar 2 vezes no principal, 2 vezes no estruturador, que foi exatamente o mesmo que eu utilizei no espelho, e 2 vezes no tecido de forro, um zíper, 2 cursores. Lembrando que quem adquirir os moldes vai receber a lista de materiais com todas as medidas, com todos os detalhes, com tudo que você precisa fazer para fazer a sua mochila. E para o fole, eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez aqui no estruturador e uma vez no tecido de forro. Essa mochila ela vai ter uma aba e essa aba vai conter um bolso com zíper. Então vamos lá verificar o que nós vamos precisar para montar essa aba com este bolso. Vocês vão receber um molde da aba, né? Quem adquirir os moldes vai ver aí que tem um molde referente à aba. Vocês vão cortar de acordo com esse molde da aba, uma vez no tecido da preferência de vocês, uma vez no estruturador. Então aqui, ó, eu estou utilizando um tricoline, estruturei esse tricoline na manta. E vai cortar de acordo com o molde da aba, uma vez no tecido da sua preferência. Poderia ser o mesmo tecido aqui que eu estruturei, poderia ser um outro tecido, tá? Eu optei por escolher esse aqui para fazer o composite. Para o bolso que vai ter na aba, na parte da frente da aba, você vai cortar aí 2 vezes no tecido principal. Lembrando, gente, que quando você adquirir os moldes, você vai receber uma lista de materiais com todas essas medidas, tá? Com os moldes e também com as partes da mochila que não tem molde, mas é feito com medidas. Então aqui para esse bolso, você vai cortar 2 vezes no tecido principal, um zíper, um cursor, 4 pedacinhos de tecido, ó, medindo 5 de altura por 4 de largura, e 2 vezes no tecidinho de forro. Esse tecido aqui vai funcionar como o forro dessa parte aqui. Aqui eu estou utilizando a sarja. Então a sarja é um tecido mais encorpado, então eu não estou estruturando essas partes. Se você estiver utilizando aí um tricoline, um tecidinho mais fino, eu sugiro que você estruture com uma entretela de papel, tá bom? Ó, vocês vão ver que fazer esse bolso é super fácil e vocês vão entender todos os passos na hora que a gente estiver montando.
E nós vamos precisar também de um par de botão imantado. Eu tô utilizando esse aqui de 18 milímetros. Essa aba, ela vai funcionar como fechamento para um outro bolso que nós vamos fazer. Então, você vai cortar de acordo com o molde do bolso frontal, uma vez no tecido principal, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de forro. O tecido de forro eu cortei maior. Depois eu vou refilar de acordo com o molde. Aqui, pessoal, o bolso eu estruturei com a manta e com o TNT. Já a aba aqui, ó, eu estruturei só com a manta. Por quê? Porque como vai ter várias camadas de tecido, ela já vai ficar bem estruturada no final. Na parte de trás da mochila, ela vai ter um outro bolso com zíper. Então, vocês vão cortar aí de acordo com as medidas que estão na lista de materiais, né? Vai ter uma parte maior que vocês vão cortar uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Vai precisar de um zíper, um cursor e uma outra parte aí, ó, na mesma altura desse tecido principal para fazer aqui o complemento aqui do zíper, né? Então, vai ficar um bolso mais ou menos assim. Vai precisar de 2 pedacinhos de tecido, medindo 5 de altura por 4 de largura, e um outro pedaço de tecido, medindo 30 centímetros de comprimento por 5 de largura, que vai funcionar como acabamento. A mochila vai ter 2 bolsos, sendo um em cada lateral, que serão feitos com essa tela vôlei. Então, eu cortei 2 pedacinhos da tela e 2 pedacinhos de tecido que vai funcionar como acabamento aqui na parte de cima. Esse acabamento poderia ser feito com viés também, tá? Então, é opcional, você pode fazer tanto com o tecido quanto com o viés. Na parte interna da mochila, eu vou fazer um bolso grandão, e eu optei por fazer com a tela vôlei também. Então, cortei aqui um pedaço na largura da mochila, né? Ele tem 30 centímetros de altura. Vou utilizar o viés Boneon para fazer o acabamento do bolso e para fazer o acabamento na parte interna da mochila. E para as alças da mochila, vocês vão precisar de 2 pedaços de alça, que eu estou utilizando a alça chique de 3 centímetros, de aproximadamente 95 centímetros cada uma. 2 quadrados e 2 reguladores, né, na mesma medida que a alça, e vamos precisar de 2 pedacinhos de alça para fazer o tirante. Aqui eu tenho 2 pedacinhos de aproximadamente 9 centímetros cada um. Nós vamos começar fazendo o bolso que vai na aba. O primeiro passo vai ser pegar o zíper. Eu vou abrir aqui um pouquinho e vou tirar os dentinhos de um dos lados. E vou colocar o cursor. Vou colocar ele aqui no meio. E depois de ter colocado o cursor, nós vamos refilar esse zíper e deixar ele com 22 centímetros. Ó, refilei. Agora eu vou selar essas extremidades do zíper. Nós vamos pegar aqueles 4 pedacinhos de tecido e fazer uma espécie de sanduíche aqui com o zíper, ó. Vou colocar direito sobre o direito do zíper, direito sobre o avesso do zíper, bem certinho. Vou fazer isso aqui do outro lado também. E vou na máquina passar uma costura aqui e uma costura aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Fiz a costura, agora eu vou puxar aqui, ó, esses tecidinhos. Verifica se ficou certinho aqui. Agora eu vou dobrar aqui no meio, colocando os tecidinhos
no mesmo sentido e vou marcar o meio do zíper. E aí você vai encontrar o meio, você vai marcar, pode ser com um gizinho que apaga, com uma caneta, não faça pique, tá? Não faça pique com a tesoura aqui, porque depois corre o risco do zíper desfiar. Então é mais seguro você marcar com uma caneta, com lápis. Então eu já marquei aqui o meu. E aí nós vamos pegar aqueles dois tecidos principais para fazer esse bolso que vai na frente da aba. Encontrei o meio aqui, ó, vai dobrar, você vai dobrar, vai encontrar o meio, fiz isso aqui dos dois. E aí, nós vamos colocar aqui, posicionar o nosso zíper. Eu vou colocar o meu zíper para ele fechar de baixo para cima, mas isso é opcional, se você quiser, você pode colocar ele para fechar de cima para baixo. Vou pegar aqui o tecido, ó. Vou posicionar o meio do meu zíper no meio aqui que eu achei. Vou alinhar bem certinho e vou na máquina passar uma costura aqui. Eu tô utilizando o pé calcador normal da máquina industrial, mas se você quiser, você pode utilizar o pé calcador próprio para zíper. Ó, chegou perto do cursor, movimento o cursor. Então, passei aqui a primeira costura. Agora eu vou pegar o tecido de forro e vou colocar o direito do forro sobre o direito aqui, ó, do tecido principal. Vou na máquina e vou passar uma costura aqui no zíper. Passei a costura, vou puxar esse tecidinho de forro todo para trás, puxa. E rebate uma costura aqui. Ó, já rebati. Agora eu vou pegar o outro tecido e vou posicionar o meio dele no meio aqui, ó, do meu zíper, da mesma forma que eu fiz. Vou posicionar bem certinho, verifica se o tecido ele tá rente aqui a esse tecido que nós já costuramos e vou passar uma costura aqui. Ó, passei a costura. Nós vamos pegar o tecido de forro e posicionar o direito dele sobre o direito aqui, ó, do outro tecidinho de forro que nós já colocamos, ó. Então, aqui ficou direito com direito, né? E aqui ficou o forro. Então, você vai dobrar dessa maneira, ó, para não ter erro. E posicionar o direito aqui sobre o direito do forro e colocando aqui a borda rente ao zíper, porque nós vamos costurar no zíper, né? Só falei aqui direito do forro com o direito do outro forro para não fazer confusão, né? Quem tá iniciando na costura, às vezes esses detalhes aqui pode causar alguma confusão. Então é só para situar vocês. Vou colocar aqui e vou passar a costura aqui no zíper. Passei a costura, ó. Agora a gente vai puxar direito para um lado, né? O forro aqui também, ó. Puxa o forro e rebate a costura aqui. Rebati a costura. Agora eu vou tirar o excesso de tecido aqui, ó, que sobrou. E aí já vamos encontrar o meio aqui, ó. Você vai dobrar bem certinho e vai encontrar o meio aqui, ó, e marcar. Tá? Eu vou fazer um pique. Você vai fazer em cima e na parte de baixo também. Põe costura com costura e encontra o meio. Ó. Prontinho. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai pegar aquela parte da aba que
a gente colocou o tecidinho e estruturou, né, somente com a manta, vai encontrar o meio da parte de baixo e na parte de cima. Pronto. E aí a gente vai posicionar aqui, ó, primeiramente o meio da parte de cima, tá? Meio com meio, bem certinho. Verifica se tá tudo certo. Coloca aí o clipe. E vai na máquina, passa uma costura em toda a volta. Eu vou fazer essa costura utilizando a parte que está estruturada, porque aí eu consigo ver os arredondamentos e consigo fazer a costura de acordo com o molde. Refilar tudo. Ai, gente, olha só como que já tá ficando a nossa aba. Então, fica com o forro tanto aqui, ó, nessa parte, quanto aqui embaixo. E agora, a gente precisa colocar um forro aqui nessa parte, né? Então, agora, nós vamos pegar a parte que vai ser o forro da aba e vai encontrar o meio aqui da parte de baixo. Então, dobra, encontra o meio. Agora, nós vamos aplicar os botões imantados nessa parte aqui, que vai compor a aba. Então, com uma régua, o que a gente vai fazer? Você pode até encontrar o meio aqui, ó, da parte de baixo. Vocês vão pegar uma régua. E a partir desse meio, a gente vai deixar um espaço de 3 centímetros, né? Então, aqui da borda, nós vamos deixar um espaço de 3 centímetros. Então, você vai pegar a sua régua, posicionar aqui no meio. E dessa borda aqui, ó, nós vamos deixar um espaço de 3 centímetros. Então, posicionei a régua aqui na borda e você vai deixar um espaço de 3 centímetros. Aqui das extremidades, a gente vai deixar um espaço de 3 centímetros e meio. Então, conta 3 centímetros e meio e faz uma marcação. Aqui da outra lateral também, ó, dessa outra extremidade também. Daqui para cá, 3 centímetros e meio e faz uma marcação. Recapitulando, daqui até aqui, ó, tem 3 centímetros. E da extremidade aqui, ó, tem 3 centímetros e meio. E aí você vai fazer uma marcação deste lado e daqui também, ó. Daqui para cá, 3 centímetros e meio, você vai fazer uma marcação. Feito isso, você vai pegar o gabarito do botão imantado e vai posicionar ele bem rente à marcação que você fez. Ó, então posiciona. E aí vocês vão perceber que ele tem essas duas laterais aqui vazadas. Você vai riscar com uma caneta, que vai ser aí que você vai abrir com o abridor de casa. Então, risca essa parte com uma caneta. Faça isso aqui do outro lado também, ó. Posiciona. Então, percebam que vai ficar um espaço generoso daqui e daqui para quando a gente for costurar essa parte na aba. E com o abridor de casa, eu vou abrir essas partes aqui que eu marquei. Vou pegar a parte macho do botão imantado, para quem não sabe, é essa parte aqui, e vou aplicar. Eu costumo colocar 2 pedacinhos de manta para dar uma estabilidade maior para o botão. Tá? Vou colocar aqui. E vou aplicar o gabarito. E agora é só fechar aqui, ó. Puxa essas perninhas do gabarito. Ó. Vou repetir esse processo aqui deste outro lado também. Pronto, ó. Coloquei os 2 botões. Depois de ter feito
a aplicação aqui da parte macho do botão, a gente vai posicionar direito aqui desse tecido, desse forro, né, com o direito aqui da aba, né, a parte da frente da aba. Então, posiciona, coloca meio com meio, bem certinho. Esse meu tecido, ele tá maior que a minha aba, mas depois eu vou refilar ele. E agora a gente vai passar uma costura em toda a volta. Ah, antes disso eu quero dar uma dica para vocês, ó, deixa eu até tirar aqui novamente. Aqui na parte que está estruturada, eu tirei o excesso de manta aqui dessas bordas, ó, da área da costura, para diminuir camada, para facilitar na hora de costurar. Então é uma dica que eu dou para vocês. Retire o excesso de manta aqui, ó, para facilitar. Costurei. Agora eu vou fazer pequenos piques aqui nessas partes arredondadas. Se você tiver aquela tesoura de picote, pode utilizar ela, tá? Que vai facilitar aí. Então, vou... Então, aqui, pessoal, fica com camadinhas de tecido, ó. Quem quiser também tirar o excesso. E agora é desvirar. Verifica se está bem certinho, se foi feito um arredondamento perfeito. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar aqui alguns clipes para ajudar a sentar essas costuras. E agora, a gente vai rebater uma costura em toda a volta e vai passar uma costurinha aqui nessa beiradinha para já fechar essa parte aqui também. Após ter finalizado a aba, a gente vai reafirmar o meio aqui, ó, da parte de cima. Ó. Reafirma. Marca novamente o meio aqui da parte de cima. Feito isso, você vai pegar o espelho da parte da frente da sua mochila, vai achar o meio tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. E agora, pessoal, na parte de cima do espelho, nós vamos deixar um espaço de 3 centímetros. 3 centímetros. Então, pega a sua régua, marca 3 centímetros, tá? Vou até fazer uma linha aqui, ó. 3 centímetros. Já encontra o meio dessa linha. Então, ó, fiz uma linha e encontrei o meio dela aqui, tá? 3 centímetros a partir dessa parte de cima aqui do espelho. Pega a sua aba, posiciona o meio dela no meio dessa marcação que você fez. Tá? Meio com meio, observa se o meio tá certinho, se tá centralizado, se os espaços aqui na lateral estão os mesmos, tanto desse lado quanto desse. E passa uma costura aqui. Eu sugiro que você comece essa costura a partir do meio, tá? Para que essa aba não saia do lugar e não fique torta. É necessário que ela fique centralizada. Prontinho, ó, coloquei. Agora nós vamos pegar aquele tecido para fazer o acabamento aqui. Então eu vou posicionar aqui, ó. Direito do tecido com direito aqui, ó.
E observe a sua estampa, em que sentido que ela tá, para que a estampa aqui desse pedaço, se for a mesma estampa que você escolher, se for igual a minha aqui, ó, tanto da aba quanto dessa parte, observe o sentido da estampa para ficar uma sequência, tá? Agora, se for diferente, não precisa se preocupar com isso. Vou colocar aqui, ó, rente àquela marcação que nós fizemos, bem certinho, e vou passar uma costura com um pé de máquina. Fiz a costura. Observe se não ficou aparecendo nenhuma costurinha aqui, ó. E aí você vai puxar esse tecido. E você, se você quiser, você pode rebater uma costura aqui na parte de cima, ou não. Isso aí vai ficar ao seu critério. Então, você vai puxar bem esse tecido. Puxa bem. E aí, você vai ver que vai sobrar um pouquinho. Vai na máquina e passa uma costura na beiradinha aqui, ó. Ó. Passei a costura e agora eu vou refilar. Colocamos a aba. Ó que linda que ficou. E agora a gente vai fazer o bolso para a gente aplicar aqui embaixo da aba, né? Nós vamos pegar o bolso que está estruturado, vamos posicionar o direito do forro sobre o direito aqui do tecido que está estruturado. Nós não vamos colocar as outras partes dos botões imantados agora. A gente primeiro vai aplicar esse forro e depois a gente vai colocar esse bolso lá na mochila para a gente medir certinho onde é que a gente vai aplicar os outros botões, as outras partes dos botões. Então, posiciona aí direito com direito. O meu tecido de forro, ele tá um pouco maior que o meu tecido que tá estruturado. A gente vai passar uma costura em toda a volta e aqui na parte de cima a gente vai deixar um espaço. Deixe um espaço mais generoso porque depois você vai desvirar a peça e depois você vai ter que colocar a mão aqui para você colocar as outras partes do botão imantado. Então, vou passar essa costura e deixar um espaço aqui para poder desvirar depois. Agora eu vou refilar aqui, ó. Quem quiser pode tirar o excesso de manta, tá? Nessa parte aqui. Vou fazer pequenos piques nessas partes arredondadas. Então, outra dica que eu dou para vocês é que você tem essa opção de, depois de costurar, retirar o excesso da manta, ou então, na hora que você estiver estruturando, você corte aí a sua manta, o seu TNT, enfim, o estruturador que você estiver utilizando, menor que o molde, preservando a área da costura. Então, aqui eu vou tirar aqui os biquinhos aqui dessa parte aqui de cima. Vou tirar o excesso de manta aqui. E agora eu vou desvirar. Ó, desvirei. Agora a gente vai pegar aqui a parte da mochila e vai posicionar esse bolso da seguinte maneira. Aqui, a partir dessa base aqui, nós vamos deixar 3,5 centímetros. Então, pega a sua régua, posiciona 3,5 centímetros. Posiciona o meio, né, da régua no meio aqui da parte de baixo. Pega aqui o teu bolso, dobra ele e marca o meio com um giz que apaga com ferro, tá? Feito isso, você vai colocar a base do seu bolso rente à régua e vai posicionar o meio dele com o meio aqui que você achou. Vou posicionar aqui para o meu lado para eu conseguir enxergar corretamente aqui, ó. Então, ficou meio com meio. Quem quiser pode colocar alfinete aqui, ó.
só para não sair do lugar. Ó, coloquei alfinete. Feito isso, gente, você vai pegar a aba, vai fechar ela e vai escolher aí o local que você vai querer pôr o botão. Então, você vai posicionar o bolso, depois você vai pegar a aba, vai sobrepor com o bolso. Vocês vão perceber que a largura da aba é exatamente a largura do bolso, tá? O molde da aba e o molde do bolso tem a mesma largura. Então, mesmo depois que você rebater a costura, eles vão ficar na mesma largura. Então, vai ficar bacana porque não vai ficar sobrando nas laterais. Vai fazer uma pequena pressão em cima onde estão os botões para que marque aqui no bolso e você possa fazer as aberturas para colocar a outra parte do botão imantado. Então, certifique que tá certinho aqui, tá, gente? Certifica e coloca a régua para medir tudo, coloca o alfinete para ficar bem certinho. Não deixa muito apertado, tá? Deixa uma folguinha. Aqui, deixa uma folguinha nessa aba, porque depois ainda vai ter uma costura aqui unindo esse espelho com o fole, com o canal do zíper, né? Então, deixa uma folguinha, não deixa muito esticado, não. Tá? Vou deixar aqui, ó, uma folguinha. Riscar aqui com o gizinho. Feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode até tirar o bolso daqui, tá? Pode tirar o bolso daí. Pra gente colocar os botões, depois a gente coloca novamente. Essa hora tem que ter paciência, fazer com calma para que tudo fique certinho. Vou pegar o gabarito. Agora, como que eu vou posicionar ele? Eu vou posicionar esse círculo do gabarito rente à marcação que eu fiz. Vou colocar e vou marcar as extremidades com a caneta. Ó, vou te dar uma dica. Se você tiver feito um trabalho aí para unir o seu tecido com a manta, né, com o estruturador, fez um matelassé, fez um quilt livre, enfim, o trabalho que você fizer. Se na hora que você for colocar o gabarito, você perceber que a parte onde vai ser cortada ficar em cima de alguma costura, vai girando o gabarito, porque como ele é um círculo, independente de onde que você for cortar, vai dar certinho depois na hora de colocar o botão, tá? Então, por exemplo, o meu aqui, ó, se eu colocasse ele assim, eu ia acabar cortando essa costura aqui, ó. Tá vendo? Essa costura. Então, o que que eu fiz? Eu girei o meu gabarito para que o corte não fique em cima da costura. Agora, depois de eu ter marcado, eu vou pegar aqui um abridor de casa e vou abrir. Cuidado com a mão na hora que você for fazer isso, tá? Pra você não furar a sua mão. Agora eu vou pegar aqui a parte macho do botão e vou aplicar. Aqui eu não vou colocar outra manta embaixo, porque como essa parte aqui já está estruturada, não tem necessidade. Coloco o gabarito. Vou fazer isso do outro lado. Já coloquei aqui os botões. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar essa parte aqui que a gente deixou aberta, vai dobrar. E verifica se essa dobradura que você tá fazendo tá ficando rente a essa parte aqui que tá costurada, tá? Para não correr o risco daqui ficar mais alta e essa parte aqui que você for dobrar ficar mais baixa, tá? Para ela ficar no mesmo nível. E agora eu vou rebater uma costura aqui. Passou a costura, certifique que aqui ficou tudo pro lado de dentro, tá? Agora a gente vai aplicar aqui no espelho.
Então, lembra aqui, ó, coloca a régua, deixa o espaço de 3,5 centímetros. Posiciona meio com meio. Pega aqui o bolso, posiciona o bolso, ó. Ó, tá na mesma cor, mas eu acho que dá pra vocês identificarem, ó. Vou colocar o meio que nós marcamos, lembra com o gizinho? No meio aqui, onde tá a régua, bem certinho. Vou colocar aqui, ó, os alfinetes. E agora é passar uma costura aqui prendendo esse bolso. Qual a dica que eu dou? Passa uma costurinha aqui primeiro aqui, ó, nessa parte de cima, tá? Passa uma costurinha primeiro aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque se você começar costurando aqui, ó, e vir até aqui, corre o risco desse bolso, dessa parte ficar pra cima e essa ficar pra baixo, e aí vai ficar torto aqui. Então, passa uma costurinha aqui, ó, pode fazer uma costurinha também aqui embaixo, um retrocesso bem pequenininho, só para esse bolso não sair do lugar, não ficar torto, tá bom? Ó, deixa eu colocar de pertinho para vocês verem. Deixei um espaço aqui de 3,5 centímetros, 3,5 centímetros, posicionei o meio do bolso aqui, ó. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui, bem no meio, uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, ó. E depois eu vou passar a costura. Ó, então fiz aqui essas 3 costurinhas. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Aí, ó, alguma ferramenta que possa te auxiliar nesse momento. Eu gosto sempre de utilizar uma chavinha de fenda. Fiz uma costurinha na beiradinha, com toda a calma, tá? Por isso que eu falo pra vocês, na hora que for fazer esse bolso, e quiser tirar o excesso de costura aqui, ó, porque você vai unir esse bolso, né, e essa parte aqui já tem manta também, tá? Então, é a dica de ouro, gente. Tá fazendo qualquer peça, observe, pensa na hora que você vai montar, pra você sempre fazer uma costura de uma forma confortável, né, sem estresse. Então, olha só, coloquei aqui, faz um retrocesso bem reforçado aqui nessas partes, tá? Então, a parte da frente da nossa mochila já ficou pronta. Então, para fazer essa parte de trás, nós vamos primeiramente colocar o cursor. Então, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz na parte da frente, eu tiro um pedacinho dos dentinhos de um dos lados. Coloco aqui o cursor, vou posicionar ele no meio. Vou refilar. Vou selar. E aqui, pessoal, a gente vai colocar esses tecidinhos somente na parte de baixo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, direito com direito do zíper e direito com o avesso do zíper, da maneira que nós fizemos na parte da frente. E vamos passar uma costura.
Olha só, coloquei, refilei, vou selar. Vamos colocar aqui o pedacinho de tecido somente na parte de baixo. E eu vou colocar o cursor para fechar de baixo para cima, tá? Então, vou posicionar aqui, ó, direito do tecido com o direito do zíper e direito do tecido com o avesso do zíper. Fazer da mesma maneira que nós fizemos na parte da frente. E na máquina e passar uma costura aqui. Prontinho, coloquei aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar aqui o zíper. Vai pegar o zíper e posicionar o direito dele sobre o direito aqui daquele tecido maior. Você vai colocar o tecidinho que você costurou rente com o tecido aqui, ó. Maior. Então, coloca ele certinho. Vai na máquina e passa uma costura aqui. Depois de ter feito essa costura, a gente vai pegar o forro, posicionar o direito do forro com o direito aqui do tecido principal e vai passar uma outra costura aqui. Agora a gente vai puxar esse tecido de forro todo para trás e vai rebater uma costura aqui. Prontinho. Agora nós vamos pegar aqui o espelho da parte de trás e vai posicionar esse bolso, gente, rente a essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Coloca clipe. E agora a gente vai pegar essa outra parte do tecido e vai colocar o direito dela sobre o direito aqui do zíper, tá? Coloca bem certinho também, rente ao zíper. Vocês vão perceber que vai sobrar um pouquinho desse tecido aqui, ó, desse tecidinho. Mas você vai alinhar esse tecido aqui de acordo com o zíper. E vai passar uma costura aqui. Ó, prontinho. Vou tirar esse tecidinho aqui que tá sobrando. Vou tirar aqui, ó, esse tecido que tá sobrando. Depois de ter costurado, você vai puxar ele e vai rebater uma costura aqui. Ó, rebati a costura. Agora eu vou pegar esse tecido, vou dobrar ele, ó, rente aqui aonde a gente acabou de costurar, ó, dobra ele. Depois dobra novamente. E passa uma costurinha aqui, ó, na beiradinha. Ó, passei aqui. E agora a gente vai virar aqui, ó, para a parte de trás e vai passar uma costura aqui, ó, para prender esse bolso, tá? Vou passar nas laterais. Agora a gente pode refilar. E agora a gente precisa fazer o acabamento aqui, né? Então eu vou pegar aqui e tirar esse excesso de zíper. Pode selar. E aí a gente vai pegar aquele outro pedacinho de tecido e vai sobrepor aqui a essa parte, ó, pra gente fazer o acabamento, tá? E aí, se você estiver utilizando tecido estampado, igual o meu aqui, ó, se atente à posição, ao sentido da estampa. E vou passar uma costura.
Passei a costura, vou dobrar esse tecido rente à extremidade dele mesmo, ó. E vou dobrar de novo. E vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. E agora é refilar. Depois de termos finalizado o bolso, nós vamos colocar as alças. Então, o primeiro passo vai ser pegar aqueles pedacinhos de alça que nós vamos montar o tirante, ó. Eu cortei o meu aqui com 9 centímetros, mas se vocês quiserem, vocês podem cortar com uma medida menor, com 7 centímetros, tá? Então, eu vou utilizar aqui o quadro, que vai ficar mais fácil na hora de colocar a alça. Vou pôr aqui, ó. Agora, onde que a gente vai aplicar? Aqui na parte de baixo do espelho, da parte das costas, a gente vai aplicar ele assim, ó. No meio do arredondamento. Então, aqui tem um arredondamento, você vai colocar no meio. Vou fazer isso aqui do outro lado também, ó. Ó. O meu sobrou aqui, depois eu vou refilar, tá? Verifica se eles estão praticamente na mesma altura. E vai na máquina e passa uma costura bem reforçada. Já preguei os tirantes aqui. Agora nós vamos reservar essa parte aqui. E vamos trabalhar com a alça. Fazer a alça regulável, né? Então, nós vamos pegar aqueles 2 pedaços de alça medindo 95 centímetros. E o primeiro passo vai ser selar as extremidades dela. E depois nós vamos colocar o regulador. Então, olha só, vou passar aqui. Ó, ele tem essa pecinha aqui no meio. Depois vai passar novamente, ó. Deixo passar aproximadamente uns 4 centímetros. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, e aí depois, essa parte aqui, ó, eu vou dobrar e passar uma outra costura. Passei uma costura aqui. Agora, eu vou pegar essa parte aqui de trás, ó, vou dobrar. E vou passar uma outra costurinha aqui. Ó, passei. Vocês vão repetir esse processo na outra alça também, ó, eu já fiz aqui. E aí, como que a gente vai fazer? Nós já vamos colocar essa alça. A alça, ela vai ter como se fosse um lado direito, que é esse lado aqui, e o avesso dela, que é onde você dobrou, fez aquela dobradura. Então, olha só. Você vai posicionar o lado avesso, né, como se fosse o lado avesso da alça, sobre o direito aqui do seu espelho, da parte de trás. Dessa maneira, ó. E aí, você vai pegar essa parte aqui, vai passar aqui nesse quadro, ó. Isso aqui é para vocês não errarem na hora de colocar a alça, ó. Então, é como se o lado direito dela ficasse para cima, e o lado avesso sobre o lado direito aqui do espelho, tá? Então, passou aqui, ó, passei aqui nesse quadro. Você vai vir aqui, passar aqui nessa parte e depois passar aqui nessa parte e depois passar aqui novamente, ó. Então, é como se o lado direito dela ficasse posicionado para cima, né? E depois a gente vai posicionar essa outra extremidade aqui, ó. No início do arredondamento, ó. Você vai pôr aqui. Vou colocar aqui, ó. E fazer uma costura bem reforçada aqui. E aí, nós vamos ter uma alça regulável, porque aí a pessoa vai poder regular de acordo com o tamanho.
E agora é ir na máquina e passar uma costura bem reforçada. E olha só como que vai ficar, ó, as duas alças. Então, olha só, costurei. Olha como que ficou. Posicionamento das alças aqui, ó. E aqui a pessoa vai poder regular o tamanho da alça de acordo com o tamanho dela. Agora, nós vamos montar o bolso que vai na parte interna da mochila. Então, eu vou utilizar aquela tela vôlei. Essa minha tela aqui tem 30 de largura por 28 de altura. E o acabamento dela aqui na parte de cima, eu vou fazer com viés boneon, tá? Mas se você quiser, você pode fazer com um pedaço de tecido. Isso aí vai ficar a seu critério. Então, vou colocar aqui, ó, o viés boneon. Ó, prendi aqui, agora eu vou passar uma costurinha. Ó, gente, como que ficou. Agora a gente vai pegar um dos espelhos. Quem quiser dividir esse bolso, pode dividir, tá? Vou posicionar ele rente aqui à extremidade da parte de baixo. Vocês vão perceber que a telinha vai ficar um pouquinho maior, não tem problema, vai ser até melhor. Vou colocar aqui o clipe. E agora é passar uma costurinha em toda a volta. Ó, fiz aqui, vai ficar um bolsão. E agora é refilar. Ó, eu vou selar aqui essa parte do viés, tá? Que eu não selei. E prontinho, fica um bolso bem grandão aqui. Agora a gente vai unir esses forros aqui do espelho nos espelhos principais. Olha só, vou começar com o espelho da frente, olha só que lindão. E vou colocar esse aqui, que não tem bolso, ó. Vou colocar avesso do meu forro com avesso aqui do meu tecido principal, que tá estruturado. Vou prender tudo. E agora, pessoal, é passar uma costura em toda a volta. Vou dar uma dica para vocês. Caso você tenha aí uma máquina doméstica, eu sugiro que ao invés de passar uma costurinha reta, faz um zigue-zague em toda a volta. Eu não vou fazer aqui, eu vou fazer na máquina mesmo por uma questão de tempo mesmo. Mas se você estiver fazendo aí com calma, tem uma máquina doméstica, passa o zigue-zague aqui, ó. Acho que fica bem melhor, a peça fica bem mais limpa. Na hora que você for unir os espelhos com o anel da mochila, vai ficar bem mais prático. Então é uma super dica. Então vou passar essa costurinha e já volto. Então eu já coloquei aqui, ó, o forro. Ó, já coloquei aqui. E aí, se ficar algum excesso, vocês podem refilar, tá bom? Aqui, pessoal, eu peguei uma alça de 27 centímetros e nós podemos fazer com ela uma alcinha de mão. É opcional, se você quiser fazer ela sem essa alcinha também pode. Mas olha só, quem quiser, faz corta esse pedaço de alça e põe dessa maneira aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Ó. Coloca rente aqui, ó, a alça que a gente acabou de colocar e ó, põe do outro lado também aqui, ó, e passa uma costurinha, ó, faz aí uma costura bem reforçada, tá bom? E olha só que legal que vai ficar depois. Nós vamos montar o canal do zíper. Então nós vamos pegar aqui o zíper. Vamos pegar as duas partes que estão estruturadas, né, e os dois forros. Então, o primeiro passo vai ser pegar aqui o zíper e posicionar o direito dele sobre o direito aqui, ó, sobre uma das partes aqui do canal do zíper e passar uma costura.
Passei a costura, agora eu vou pegar o forro e vou posicionar o direito do forro sobre o direito do forro sobre o direito aqui do tecido principal. E vou passar uma outra costurinha. Ó, passei a costura. Agora eu vou puxar aqui esse forro. Eu cortei o meu forro, gente, um pouquinho mais largo do que a parte principal, porque aí nessa hora, ó, facilita bastante. E agora é rebater uma costura aqui. Ó, rebati. Agora a gente vai pegar aquela outra parte do tecido principal que está estruturada e colocar, posicionar o direito dela sobre o direito aqui do zíper. Coloca ela no mesmo nível do outro tecido que você já costurou, do outro tecido principal. Posiciona bem certinho, vai na máquina e passa uma costura. Passei a costura. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar o outro forro, posicionar o direito dele sobre o avesso aqui do zíper, ó, ó como que tá. Então, aqui é o outro forro que eu já coloquei e aqui é o avesso do zíper. A gente vai posicionar direito do forro sobre o avesso do zíper e passar uma costurinha. Costurei, agora eu vou puxar esse forro todo para trás. E agora rebater a costura do outro lado. Rebati a costura. Agora eu vou colocar os cursores. Eu vou utilizar 2 cursores, tá? Então eu vou tirar os dentinhos de um dos lados e vou aplicar aqui o cursor. Vou colocar no meio e vou fazer isso do outro lado. Prontinho, eu coloquei os 2 cursores. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, prendendo esse forro à parte principal, ó, que ainda tá preso aqui somente com os clips. Prontinho, agora a gente pode refilar esse zíper e selar ele também. Finalizamos o canal do zíper. Agora nós vamos fazer aqueles bolsinhos que irão ficar nas laterais. Então, o primeiro passo vai ser pegar aquele pedacinho de tecido que nós cortamos, posicionar o direito dele sobre a telinha e na máquina passar uma costura. Ó. Depois a gente vai dobrar isso aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro. 1 centímetro, ó. 1 centímetro que eu tô falando é do tecidinho, tá? Então, dobra assim, para ficar aproximadamente 1 centímetro aqui. E aí, depois pega essa parte aqui, dobra e encontra com o tecidinho aqui, ó. Esse tecido, contra extremidade com extremidade. E depois dobra novamente. Então, olha só, dobrei, agora é passar uma costurinha aqui. Nós vamos fazer isso com o outro bolsinho também. Ó, vocês vão perceber que essa parte aqui ficou um pouquinho maior, mas depois a gente vai refilar. E a gente precisa fazer um acabamento aqui na parte de baixo também. Esse acabamento pode ser igual a este que nós fizemos ou pode ser com viés. Eu vou utilizar o viés. Então aqui, ó, vou pegar um pedacinho de viés e vou encaixar aqui, ó, já deixar ele encaixadinho aqui na telinha. Então, essa parte de cima você vai costurar e essa daqui você vai costurar já no fole, tá? Vou fazer isso com esse outra telinha também.
Então, eu coloquei aqui o viés e nós vamos costurar ele já no fole. Então, olha só, nós vamos pegar o fole e nós vamos colocar esse bolso por partes. Primeiro a gente vai colocar um, e depois que a gente medir o tamanho do fole certinho, nós vamos colocar o outro. Vocês vão perceber que a medida do fole, ela vai estar um pouco maior, e isso foi proposital, tá? Você vai fazer a medição correta aí, de acordo com o seu espelho, de acordo com a estruturação que você fez, para não ter problema. Então, o primeiro passo vai ser pegar uma das extremidades do fole e vai deixar um espaço de 3 centímetros. Então, pega uma régua, deixa o espaço de 3 centímetros e marca assim nas laterais, ó. Como eu tô fazendo. Marquei aqui. Feito isso, você vai pegar o bolso e vai posicionar aqui, ó, nessa marcação que você fez. Vou prender aqui. Vou prender do outro lado. E agora sim, a gente vai na máquina e vai passar uma costura aqui embaixo, onde tem o viés. Lembrando que o viés é opcional. Se você quiser, você pode utilizar o tecido aqui embaixo também. Prontinho, ó. Passei a costura aqui no viés. Agora a gente pode passar uma costura na lateral. Costurado, ó. A gente pode refilar aqui. Ó, e aplicamos aqui o primeiro bolsinho, ó como que fica. E agora, gente, que antes de colocar esse outro bolso, a gente vai medir o tamanho certinho aqui desse fole. Então, nós vamos pegar aqui o nosso canal do zíper, colocar o direito dele sobre o direito aqui do fole. Você vai fazer primeiro isso nessa parte que você já colocou o bolso. Ó, direito com direito. E vai na máquina passar uma costura aqui. Passei a costura, olha só como que ficou. Agora a gente vai pegar esse canal do zíper e vai dobrar aqui, ó. Vai colocar ponta com ponta e vai achar o meio dele. Então agora nós vamos pegar o canal do zíper, vai dobrar assim, ó, e vai achar o meio dele. Feito isso, a gente vai pegar o espelho da parte da frente, que a gente já encontrou o meio aqui na parte de cima e na parte de baixo. Agora a gente vai unir esse canal do zíper com o espelho. Então agora é a hora de usar vários clipes. Ó, coloca meio com meio, bem certinho. E vai colocando aí em toda a volta. Então aqui, pessoal, ó, passei clipes em toda a volta. E aqui vocês vão perceber que o fole, ele tá bem maior, tá sobrando bastante aqui, ó. Então a gente vai sobrepor esse fole ao canal do zíper. E vai descontar a área da costura, tanto aqui no fole, quanto no canal do zíper, ó. Então, eu vou marcar aqui, descontando a área da costura do fole e a área da costura do canal do zíper. Ó, então, já marquei aqui, agora eu vou refilar. E agora que você já refilou o fole, a gente vai fazer a marcação de 3 centímetros a partir dessa extremidade aqui, para aplicar o outro bolso. Prontinho, gente, já aplicamos aqui, ó, os bolsos, já aplicamos os bolsos com telinha.
Agora a gente vai dar continuidade à costura que nós estávamos fazendo para montar o anel da mochila. A gente tinha feito aquela costurinha unindo o canal do zíper com o fole. Agora a gente vai pegar o nosso forro. Já refilei o forro de acordo com o tamanho correto do fole, tá? E vou colocar o direito do forro sobre o avesso aqui do meu canal do zíper e vou passar uma costura. Faço uma costura bem reforçada, eu gosto de fazer uma costura dupla. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a outra extremidade do fole e colocar o direito dela sobre o direito do canal do zíper. E aqui, pessoal, ó, vocês perceberam que tanto o fole quanto o canal do zíper estão exatamente com a mesma largura. Mas pode ser que isso varie, porque a forma como eu coloco o zíper pode ser diferente da forma como você coloca o zíper. Às vezes você coloca mais pertinho dos dentinhos, faz a costura mais pertinho dos dentinhos ou mais separado. Então, depois que você colocar o seu zíper, você pode medir, né, a largura do seu canal do zíper e a largura do seu fole. E aí, se caso um ou outro ficar um pouquinho mais largo, você pode refilar. No meu caso aqui, ó, eles ficaram exatamente na mesma largura. Então, agora, vou passar uma costura aqui. Ó, passei a costura. Agora, eu vou pegar a outra extremidade do forro e vou posicionar o direito com o avesso aqui do canal do zíper. E vou passar a costura. Prontinho. Agora a gente pode desvirar. E passar uma costura agora em toda a volta, né, do fole, para unir o forro ao tecido que está estruturado. Lembrando que se você tiver aí uma máquina doméstica, quiser fazer um zigue-zague em toda a volta, fique à vontade. Passei a costura. Agora a gente pode tirar o excesso, né, de forro. Ó, já tirei aqui o excesso. Agora a gente pode rebater uma costura nessas partes aqui, ó, onde tá unindo o canal do zíper com o fole. Pode rebater uma costura aqui e fazer isso do outro lado também. Prontinho, rebati a costura. Agora a gente vai unir essas costuras aqui que nós acabamos de fazer, ó, bem certinho. Prende aí com o clipe. Vou fazer isso do outro lado. E vamos achar o meio aqui embaixo e o meio aqui em cima. Pra que isso, Dani? Pra que a nossa mochila não fique torta, tá? E eu vou começar unindo o espelho da parte da frente. Olha só, já apliquei aqui a minha plaquinha. Olha que linda. Lembrando que as minhas plaquinhas, etiquetas, são feitas lá pela Oficina dos Badulaques. Tem o site deles aqui na descrição do vídeo. E tem cupom de desconto para quem tiver interesse em fazer aí suas etiquetas e plaquinhas lá na Oficina dos Badulaques. Então agora, ó, depois de ter encontrado o meio daqui de cima e daqui de baixo, a gente vai unir o anel. Então vai posicionar o direito aqui do canal do zíper, né, meio com o meio que nós achamos aí, ó, bem certinho. Agora, se você tiver clipe, vai te ajudar bastante nisso. E já vou pegar o meio aqui, ó, da parte de baixo e vou unir aqui com a parte de baixo também. E agora é colocar clipe em toda a volta.
Ó, prendi tudo. Agora é passar uma costura em toda a volta. Passei a costura, depois a gente pode desvirar para ver se tá tudo ok, se as partes arredondadas ficaram certinhas. Aí não esqueça de fazer uma costura bem reforçada, verifique aí a regulagem do seu ponto, tá? Para que fique uma costura bem reforçada, né? Porque é uma mochila, a gente não sabe o que né, a cliente vai utilizar, provavelmente vai carregar muita coisa, então é importante a gente certificar das costuras. Então agora eu vou pegar o outro espelho, e para colocar o outro espelho, não se esqueçam de prender aqui as alças, tá? Para não correr o risco de vocês costurarem ela, então prende ela aí. E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou unir primeiramente com o clipe, essa parte aqui, vou colocar direito com direito, unir tudo, colocar clips para depois passar a costura. Já prendi tudo, agora é passar a costura em toda a volta. E agora eu vou abrir aqui, ó, esse zíper, porque pra mim eu acho que facilita. E aqui, pessoal, cuidado com o quadro que tem aqui, ó, que a gente colocou pra aplicar, para montar o tirante. Então, cuidado com ele na hora que você estiver costurando. E agora que eu já fechei tudo, é a hora de colocar o viés, fazer o acabamento interno. Eu vou utilizar o viés Boneon, que eu acho ele bem prático de ser aplicado, ele é bem flexível, ó. Então ele é bem, eu acho bem mais fácil de aplicar ele. Agora, se você quiser, você pode fazer um viés com o próprio tecido ou utilizar o viés que você já tem o hábito de utilizar no seu ateliê. Mas se você nunca experimentou o Boneon, eu sugiro que você experimente, que ele é bem prático e bem mais fácil de ser aplicado. Então eu vou selar aqui, ó. Começar selando. E vou começar aqui na parte de baixo. E antes de colocar o viés, gente, certifique aí das costuras, que tá tudo ok, costura bem feita, reforçada, tá? E aqui, ó, vou colocar aqui o viés, vou começar colocando aqui, ó, embaixo, na parte de baixo. Quem quiser pode prender tudo com clips, quem quiser, já tiver experiência, pode ir passando tudo e pode ir costurando e já colocando, ó. Chega aqui no final, ó, eu selo, eu deixo passar um pouquinho, depois eu dobro aqui, ó, e sobreponho a essa primeira parte que eu coloquei. E agora é passar uma costura em toda a volta. E aí, ó, utiliza uma chavinha de fenda que ela vai te ajudar bastante. Prontinho, já apliquei o viés desse lado, agora eu vou aplicar desse lado e finalizar. Já apliquei o viés dos dois lados, agora é desvirar. Já desvirei aqui a mochila e olha isso, gente. Ela fica maravilhosa, né? Linda demais. Eu amei o resultado e eu espero que vocês também gostem, que vocês façam aí a mochila Mila. Quem fizer já sabe, né? Marca o Instagram do Ateliê Toda Mimosa para eu poder ver e poder repostar lá nos stories o trabalho de vocês. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula do nosso especial Volta às Aulas. Lembrando que se você gostou da aula, quiser adquirir o molde da mochila Mila, o link está aqui na descrição do vídeo.
A primeira aula que nós fizemos foi do estojo Lily, a segunda aula da mochila, né? Ambos os moldes estão aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. E a terceira aula, né, vai ser da bolsa Maia, que eu acho que vocês vão amar fazer. Então, eu te encontro amanhã para fazermos a bolsa Maia.